Feliz de estar aqui nessa noite. Amém, aleluia. Eu acredito que Deus tem coisas grandes para nós. Nós fizemos uma campanha de oração essa semana exatamente com o tema Cura-me, Senhor, pedindo que o Senhor venha derramar cura sobre a igreja, pedindo que o Senhor venha mover no congresso de cura que acontecerá aqui no carnaval. E é claro que quando a gente faz algo espiritual, a gente tem que esperar que o inimigo também vai dar ali o seu contra-ataque, né? E aí a moçada toda do Ministério de Louvor, todos ficaram aí com Covid, né? Mas estiveram aqui orando durante a semana, e de certa forma também nós tivemos contato com todos eles, mas graças a Deus a Covid não quis nos pegar, né? Então também Deus não deixou, né? Então Deus nos guardou também nessa situação mais uma vez, para nós estarmos aqui conduzindo esse trabalho nessa noite. Mas graças a Deus todos estão bem, estão passando bem, e essa semana eles vão voltar à ativa aí, depois do devido resguardo, para continuar servindo a Deus conosco. Hoje eu quero perguntar para você: trigo ou joio? Quem você é? Trigo ou joio? Quem você é? Então nós vamos pensar hoje um pouco sobre esta parábola de Jesus que está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 24, e nós vamos estar meditando naquilo que o Senhor tem para nos falar ao coração através da sua palavra. Trigo ou joio, né? Vamos pensar aí um pouquinho sobre esta parábola, que é também uma das parábolas de Jesus usadas por ele para falar sobre o tempo do fim, né? Jesus ele usa a parábola do trigo e do joio também para falar sobre o tempo do fim. Essa parábola está muito alinhada com as coisas que vão acontecer até o momento em que todas as coisas se cumprirão, as profecias da palavra de Deus se cumprirão, e o tempo do fim, ou o fim do mundo. Quem já ouviu falar desse termo, o fim do mundo? Levanta a mão aí. Esse termo está sendo usado aqui, o fim do mundo vai chegar, né? Interessante que o Wander falou sobre Apocalipse aqui, aí teve um padre que viajou na maionese, né? Falou que já tinha acontecido. Irmãos, nós ainda estamos vivendo, na minha visão, dentro de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já aprendi, nós ainda estamos entrando no princípio das dores, né? Estamos vivendo um tempo de apostasia, estamos vivendo um tempo de autossuficiência humana, estamos vivendo um tempo, irmãos, de multiplicação da ciência na terra. São três situações que marcam muito forte esse tempo: a multiplicação da ciência, isso foi predito pelo profeta Daniel, que no tempo do fim a ciência muito se multiplicaria. Estamos vivendo um tempo de autossuficiência humana, o ser humano ele está cada dia mais centrado em si próprio, e em função disso ele está se tornando cada vez mais cético, vamos dizer assim, mais materialista, mais firmado nas coisas deste mundo do que nas coisas espirituais. E então nós estamos vivendo também um tempo de apostasia. O que é apostasia, pastor? É o abandono da fé. Pessoas que já estiveram na casa de Deus, conheceram a Deus, tiveram contato, experiências com a fé, mas estão dando as costas para isso, estão se voltando para o mundo. Então estamos vivendo esse tempo. E é interessante que a parábola do joio e do trigo, ela fala muito ao nosso coração sobre essas questões também. Então vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 24, diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? Ou por que tem então joio? Ele, porém, lhes disse: não, para
Ele porém lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele porém lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ajuntai-o no meu celeiro. Aí, se você vai agora para o versículo 36, você vai ver que Jesus ele explica para os discípulos a parábola. Versículo 36 diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Olha só, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, o semeador é o próprio Senhor Jesus. Filho do Homem é um título usado exclusivamente para a pessoa de Jesus Cristo. Então, quem semeia a boa semente, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Olha só, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então é interessante, irmãos, que Jesus aqui ele conta uma sequência de parábolas, e antes da parábola do joio e do trigo, ele conta uma outra parábola que está muito relacionada a essa, que é a parábola do semeador, onde ele fala que o semeador saiu a semear a boa semente, e a semente caiu em 4 tipos de solo. Caiu à beira do caminho, depois caiu num solo pedregoso, depois caiu entre os espinhos, depois caiu em terra fértil. E aí Jesus ele explica, que a boa semente é a palavra do reino, é a palavra de Deus, e os solos, os 4 tipos de solo, são os corações dos homens. O primeiro solo, que é representado pela semente que caiu à beira do caminho, é o solo compactado, é o solo duro. A semente ela é jogada naquele solo, mas o coração está como, irmãos? Duro, fechado. A palavra não entra, o coração está duro, o coração está fechado, está compactado, foi pisado, aquele coração está fechado para a palavra. O outro solo, que é o solo pedregoso, representa aquele solo marcado pelos sofrimentos da vida. As pedras representam ali os sofrimentos, as dificuldades. E aí a semente caiu naquele solo, mas ela não pôde crescer porque foi sufocada pelo sofrimento que estava presente no coração daquela pessoa. A semente que caiu entre os espinhos representa a semente que caiu no solo, onde aquele coração ele está sendo seduzido pelos prazeres do mundo. Os espinhos representam os prazeres da vida. Então a semente até chegou a crescer, mas ela não frutificou, porque ela foi sufocada pelos espinhos que estavam ali. E a semente que caiu em solo fértil, ela germinou, cresceu, a árvore deu frutos, e ela deu frutos 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Aí Jesus ele encerra essa parábola, explica para os discípulos a parábola e entra na parábola do joio e do trigo. E aqui eu tenho que fazer umas explicações para os irmãos, porque as duas parábolas elas estão interligadas, elas estão conectadas. Porque, irmãos, quando o Senhor Jesus ele fala da parábola do joio e do trigo, ele também explica que o semeador é o Filho do Homem. Aí depois ele explica que o campo é o mundo. Aí depois ele explica que a boa semente são os filhos do reino, e que o joio representa os filhos do maligno, e os ceifeiros são os anjos, e a colheita, a ceifa é o fim do mundo. Então ele vai explicando tudo isso. Não sou eu, o pastor Galdilei, que dê essas definições, foi o próprio Senhor Jesus. Só que aí a gente pega uma situação.
Na parábola anterior, Jesus fala que a boa semente é a palavra. E aí, nessa parábola, ele fala que a boa semente são os filhos do reino. Ou seja, a boa semente é a palavra ou são os filhos do reino? Gera uma certa dúvida, porque ele faz comparações diferentes acerca da boa semente. O assunto aqui é a boa semente. Na primeira parábola, a boa semente é a palavra. E na segunda parábola, a boa semente é os filhos do reino. E aí, o joio, ele diz, são os filhos do maligno. Então dá a impressão que, se a gente olhar só para a segunda parábola, que existem dois tipos de pessoas: aquelas que são de Deus e as que não são de Deus, as que são geradas por Deus e as que são geradas pelo diabo. Só que não é assim. O que nós precisamos entender é que o diabo, ele não gera pessoas. As pessoas que nascem, elas nascem nesse mundo em pecado. Todas nascem em pecado, mas todas foram geradas por Deus. Porém, estão manchadas pelo pecado. Todas estão manchadas pelo pecado. O pecado original. O que é o pecado original, pastor? É o pecado que vem de Adão. Por isso que fala original, que vem da origem. Todos nós somos manchados por esse pecado. Porém, o que acontece quando a pessoa ela recebe a palavra de Deus no seu coração, e através daquela palavra ela reconhece a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador pessoal, através da palavra, a palavra do reino, a boa semente, a pessoa ela começa a entender que ela foi salva pela graça de Deus. Através da revelação da palavra, ela começa a entender o sacrifício de Jesus feito na cruz. Através da revelação da palavra, ela começa a ter entendimento de que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu como um cordeiro, imaculado, sem defeito, sem mancha. Ele se tornou o cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então, através da palavra, a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Naquele momento, na vida daquela pessoa, não somente entra a obra de Cristo, mas entra a vida de Cristo. Porque quando você recebe a Cristo, você não recebe só o que Ele fez, você recebe quem Ele é. Vou repetir: quando você aceita Cristo, você não recebe apenas a obra que Ele fez na cruz, você recebe quem Ele é. Você recebe a própria presença de Cristo, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Pastor, mas não tem diferença? Não, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são o que, irmãos? Um só. Então Jesus, ele diz: o meu Espírito, o Espírito Santo, ele virá sobre vós. Então, quando você recebe a Cristo, você recebe uma nova vida. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: hoje em dia tem muita gente indo para a igreja para buscar a Deus, porque entende que evangelho é receber um carro novo. Eu gostaria de receber um carro novo. Eu gostaria de muitas vezes ir numa igreja e de repente acontecer um milagre, eu sair pela porta e nossa, tem um carro novo no Instagram, né? Tem muita gente que pensa que o evangelho é receber uma casa nova, né? Eu saio da igreja, de repente eu chego em casa, aquela casinha que eu tinha virou uma mansão de 3 andares, né? Já pensou? Mas eu quero dizer para você, querido, evangelho não é carro novo, evangelho não é casa nova, evangelho é vida nova. Evangelho é vida nova. É nova vida, é transformação de mente, é transformação de alma, é transformação de coração. Então, irmãos, quando a palavra de Deus entra na vida de alguém, ele transforma aquela vida numa outra pessoa que ela não era. A palavra de Deus, ela coloca no ser humano o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de quem? De nós, de vós. Por isso, irmãos, que Jesus diz: quando disser que o reino de Deus está ali, está lá, não acredite, porque o reino de Deus está dentro de vós.
Então, quando Jesus entra na nossa vida, o reino de Deus, com todos os valores do caráter de Deus, todos os princípios, todos os valores do caráter de Deus entram na nossa vida. E aí nós começamos a viver uma vida, irmãos, justa, uma vida de santidade, uma vida aprovada por Deus. E aí o que acontece? Dentro dessa parábola, o que está sendo dito aqui, vamos tirar aqui a questão de pensar em pessoas. Vamos pensar em dois estilos de vida: o estilo de vida do trigo e o estilo de vida do joio. É isso que a parábola trata. Porque Deus, irmãos, Ele não tem nada contra pessoas. Ah, essa pessoa é do diabo, essa pessoa é minha. Não, todas as pessoas Deus quer salvar. O que a parábola trata é que existem dois tipos, dois conceitos, dois estilos de vida. O estilo de vida que vem de Deus, porque foi gerado no coração da pessoa pelo poder da palavra, colocando Cristo, colocando a graça de Deus dentro daquela pessoa, e aquela pessoa então se tornou trigo. Então quem está em Cristo, nova criatura é. Então quando a parábola fala sobre o trigo, está falando de uma vida que recebeu a boa semente da palavra, e dentro da semente da palavra estava o evangelho da salvação, estava a graça de Deus, estava o sacrifício de Jesus, e tudo isso construiu, gerou na vida dessa pessoa uma nova vida, uma vida aprovada por Deus. Amém? Agora os filhos do maligno são representados por quem? Não são por pessoas que o diabo gerou, porque o diabo não gera pessoas, mas são por pessoas que o diabo influenciou, corrompeu, através das suas ideologias, através da sua palavra, através da sua má semente. Porque assim como a boa semente é a palavra de Deus, a semente ruim é a palavra do diabo. Então eu queria estabelecer esse entendimento para que a gente possa entrar agora nos pontos que eu quero tratar. Os irmãos conseguiram entender que o trigo é a vida gerada pela palavra, que é a boa semente, e que o joio é a vida gerada pela ação do inimigo, pela influência do inimigo, construindo um modelo de vida corrompido, um modelo de vida comprometido com a vontade do inimigo, um modelo de vida baseado em princípios, em ideologias, em valores pervertidos e reprovados por Deus. Os irmãos conseguem entender que o joio representa esse modelo de vida? Quem entendeu aí? Amém. Assim eu posso continuar. Então, o trigo representa a vida aprovada por Deus, o joio representa a vida que Deus reprova, né? Então nós estamos falando aqui de dois tipos de vida. Mediante esse entendimento, algumas lições nós temos que aprender nessa parábola. Primeira lição, anote aí, entre o trigo e o joio e o trigo. Primeira lição: o inimigo trabalha quando nós dormimos. O inimigo trabalha quando nós dormimos. Se você vai lá na parábola, você lê assim, versículo 24: propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas olha o 25: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. Dormindo os homens, veio o seu inimigo. E aí o que aconteceu? O inimigo semeou. O que ele semeou? Ele semeou a sua vontade no campo. Ele semeou os seus propósitos no campo. E aquilo foi gerando coisas erradas, coisas ruins, representadas pelo joio, que é uma erva daninha, que é uma planta que não gera fruto algum, que não tem benefício nenhum. Então ali foi semeado pelo inimigo enquanto os homens dormiam. E aí, irmãos, eu vejo assim que Deus fala comigo e com você como igreja. Todos nós que estamos aqui temos uma responsabilidade como crentes, como servos do Senhor, que é cuidar do campo que nos foi entregue. Porque o Senhor, irmãos, Ele nos deu a boa semente,
mas o campo precisa ser guardado e protegido por nós. E o campo, muitas vezes, olhando para a parábola do bom semeador, representa o coração de alguém. O campo, muitas vezes, é o coração de alguém que você precisa cuidar. E você, muitas vezes, não está cuidando como deveria daquele campo. Então, irmãos, vou tentar exemplificar aqui o que eu quero dizer. Muitos pais podem chorar, porque quando olharem para o campo do coração dos seus filhos, vão olhar e vão encontrar ali coisas que não são de Deus, coisas que não foram semeadas por Deus, coisas que não foram originadas dentro da vontade de Deus, coisas que não vieram da parte do Senhor. Aí muitos pais vão dizer: mas como? Como que nasceu isso no coração do meu filho? Como é que nasceu esse sentimento errado no coração do meu filho? Como é que nasceu esse desejo errado no coração do meu filho ou da minha filha? Como é que nasceu esse pensamento errado no coração do meu filho? Isso não vem de Deus, isso não procede de Deus, isso é do inimigo, isso é do diabo, mas nasceu, foi germinado, foi plantado. Quem plantou? O diabo. Quem semeou? O diabo. Aí o que acontece? Diz que as pessoas foram falar com o Senhor, porque quando elas chegaram no campo, elas viram o joio. Sim ou não, irmãos? Elas esperavam que só houvesse o quê? Trigo. O Senhor não plantou trigo? O Senhor não plantou trigo nesse campo? Então a gente tinha que encontrar só trigo. Mas por que tem o joio? E eles foram indagar o Senhor do campo, pedir uma satisfação, pedir um posicionamento. Mas Senhor, por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu com o meu campo? Não era para ter acontecido assim. O Senhor plantou trigo e nasceu este joio aqui, como se, de certa forma, o Senhor tivesse alguma responsabilidade com aquilo. E aí eu entro numa situação aqui que compete a nós, irmãos, entender. Deus nunca vai aceitar que a gente transfira para Ele uma responsabilidade que é nossa. Deus nunca vai aceitar que você transfira para Ele uma responsabilidade que é sua. Sabe qual foi a resposta do dono do campo? Falou: o inimigo semeou porque você estava dormindo. A culpa não é minha. Eu semeei a boa semente. O problema é que você cochilou. O problema é que você fechou os olhos na hora em que você deveria estar acordado. Fala para o seu irmão aí, abre os olhos, irmão. Às vezes nós cochilamos na hora errada. Às vezes nós fechamos os olhos quando deveríamos estar com os olhos arregalados, abertos, cuidando, vigiando. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o Filho do Homem. Nós temos que estar atentos, irmãos. Nós não podemos fechar os olhos para a educação dos nossos filhos. Nós não podemos fechar os olhos, irmãos, para a necessidade das pessoas que nós amamos. Nós não podemos fechar os olhos para a necessidade que está no coração das pessoas, que Deus nos permite liderar dentro da igreja, ou à frente de algum ministério. Nós não podemos. Por quê? Porque enquanto nós dormimos, o inimigo trabalha. Sabia que o diabo não cansa? O diabo não dorme. Eu e você dormimos, mas o diabo fica acordado 24 horas por dia. E é no momento em que nós cochilamos que ele semeia as coisas ruins e negativas, que muitas vezes servirão de base para ele transformar a vida de pessoas que nós amamos em joio, para ele trabalhar na vida de pessoas que nós amamos, para fazer com que essas pessoas elas se afastem da presença de Deus e comecem a viver como um joio, como alguém cuja mente está alinhada com aquilo que não é de Deus, como alguém cujo coração se aliançou com sentimentos errados, abraçou o erro, abraçou a vontade do inimigo e se deixou levar por aquilo que foi semeado no seu coração, mas não foi semeado por Deus, foi semeado pelo diabo. O diabo semeia aquilo
que te leva para longe do Pai. O diabo semeia no seu coração aquilo que muitas vezes vai fazer você sofrer lá na frente, vai fazer você fracassar. Porque, irmãos, porque o diabo ele quer a nossa destruição, Deus quer a nossa salvação. Amém, igreja? O diabo ele trabalhou sempre para destruir o homem. Ele trabalha para destruir, para colocar destruição. Ele quer semear no nosso coração aquilo que vai fazer de nós um joio, aquilo que vai fazer de nós uma erva daninha, que ao invés de produzir coisas boas, começa a produzir coisas ruins, coisas negativas. Então nós precisamos entender que enquanto nós dormimos, o diabo trabalha. Nós não podemos cochilar, não podemos fechar os olhos para a necessidade de sermos amigos dos nossos filhos. Quem é pai? O melhor amigo do seu filho, pai, tem que ser você. Tem que ser você. A melhor amiga da sua filha, mãe, tem que ser você. Ainda mais nesse mundo aonde o diabo está trabalhando para tirar de nós os nossos filhos. Você já parou para pensar nisso? Todo dia o diabo ele pensa numa estratégia: como que eu vou roubar o filho do Carlinhos? Como que eu vou roubar o filho do Wander, o Raul? O menino está ficando bonito, né? Aí ele começa a analisar a vida do Raul, ele começa a ver o que o Raul gosta, aonde que o Raul caminha, para onde que ele vai. E ele começa então a colocar coisas no caminho que vão tirando a nossa atenção da presença de Deus. Irmãos, o alvo maior de Satanás não são os velhos, não é a gente que já tem uma certa idade, porque a gente já amadureceu em muitas coisas, sim ou não, irmãos? É mais difícil enganar a gente, é mais difícil passar a perna na gente, porque nós já temos experiência, a gente já caiu, já tombou, já se levantou de novo. Mas a moçadinha não. E a moçada confunde inteligência com maturidade, não tem nada a ver. Um jovem bem jovem, ele pode ser muito mais inteligente que o Jorge, por exemplo, mas ele pode ter conhecimentos sobre filosofia, sobre ciência e tal, e ser muito inteligente nessas coisas, mas quando colocar um do lado do outro em medir maturidade, aí a coisa fica bem diferente. Por quê? Porque o irmão Jorge já é alguém vivido, já passou por experiência e calejou a vida dele, enquanto que o jovem que se considera inteligente, ele emocionalmente ele é frágil em muitas questões, ele cai na lábia, né? Ele entra na boa conversa que muitas vezes o inimigo usa para levá-lo a uma situação de destruição e de queda. Então a boa semente, quando ela é recebida na nossa vida, ela vai trabalhando para criar em nós uma natureza que agrada o coração de Deus. E a natureza que agrada o coração de Deus aqui é a natureza do trigo, que produz pão, que alimenta, né? É a natureza de algo que é proveitoso, de algo que serve para trazer fortalecimento, que serve, irmãos, como alimento, enquanto que o joio não. E nós precisamos parar para pensar. Aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz no início: você é joio ou você é trigo? Como que você está vivendo hoje? Lá em Efésios 5,14 diz assim: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Essa palavra ela vem para a igreja. A igreja estava dormindo o sono do mundanismo. A igreja estava vivendo como os mortos espirituais vivem. Por isso o apóstolo Paulo ele lança essa palavra para a igreja: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Por que ele usa o termo morto? Exatamente para mostrar que muitos dentro da igreja estavam vivendo uma vida muito parecida com quem está morto espiritualmente. As práticas, as atitudes, as escolhas, as decisões,
Os caminhos escolhidos por um crente era muito semelhante aos caminhos escolhidos por um não crente. Então o apóstolo Paulo diz: para por aí, esse está morto, mas você está dormindo. Acorda desse sono, desperta, porque Cristo vai te esclarecer. E nessa noite, irmãos, muitas vezes nós temos que parar para pensar, se nós não estamos dormindo, se nós não estamos com os olhos fechados. Quem está dormindo muitas vezes está indiferente à realidade, está indiferente ao perigo que cerca a sua vida, que cerca a sua casa, porque uma pessoa que está dormindo é uma pessoa que está alheia, pode estar pegando fogo em torno da sua cama, e ela não está nem ali, não está nem aí, porque ela está com os olhos, irmãos, fechados. Então o inimigo trabalha enquanto você está dormindo espiritualmente. É tempo de nós abrirmos os nossos olhos. Amém, irmãos? Quem aprendeu a primeira lição aí? Posso passar para a segunda? Segunda lição: existem características marcantes que assemelham e que também diferenciam o trigo e o joio. Vamos primeiro às características que assemelham. A palavra de Deus nos diz que o trigo e o joio, eles são tão semelhantes num período de crescimento deles, que é muito difícil distinguir, é muito difícil separar quem é o trigo de quem é o joio. E isso acontece em que situações? No momento em que eles estão ainda na idade que não chegou ainda a um amadurecimento, eles ainda estão na fase de crescimento inicial. Nesse período, a coloração dos dois é verde, os dois são verdinhos. O trigo e o joio, você coloca um do lado do outro, eles têm a mesma cor. A haste com caule fino e oco, ambos têm uma haste fina, e a haste tanto do trigo como a haste do joio é fina e oca, é igualzinha. As folhas são finas e pontiagudas, igual, não tem o que tirar, são praticamente iguais. E irmãos, o cheiro, diz que o cheiro dos dois, o cheiro do trigo e o cheiro do joio, nesse período, também são muito semelhantes. Isso nos faz pensar que muitas vezes dentro da igreja tem muita gente com cheiro de crente, tem muita gente com aparência de crente, tem muita gente, irmãos, com características externas de crente, mas que não é crente, Essa é a grande realidade, irmãos. Nem todo mundo que está na igreja está em Deus. Entenda o que eu vou te dizer, para você entender bem claramente o que eu quis dizer para você nessa noite. Tem muita gente que está dentro da igreja, está na igreja, está dentro do templo, mas não está em Deus. Uma coisa é você estar dentro de uma igreja, a outra é você estar no Senhor, é você estar em Deus. Então muitas vezes, o fato de você estar dentro de uma igreja não quer dizer que você está em Cristo. O fato de você estar dentro de um templo não quer dizer que você está em Cristo. Apenas você se parece, você se assemelhou aos demais. Porque, irmãos, é fácil se parecer com um crente quando a gente está dentro da igreja, sim ou não? Porque quando a gente está dentro da igreja, a gente não fala palavrão, sim ou não, Carlinhos? Quando a gente está dentro da igreja, a gente não xinga a nossa esposa, a gente não xinga o marido. Quando a gente está dentro da igreja, é uma maravilha, irmãos. Quando a gente está dentro da igreja, todo mundo tem um sorriso alegre para mostrar, né? Quando a gente está dentro da igreja, todo mundo é manso, todo mundo é cordeiro. Dentro da igreja, todo mundo fica parecido com crente, mas nem todo mundo é crente. Então dentro da igreja existe o trigo e existe o joio, porque eles são muito parecidos. Mas o que diferencia eles, pastor? 3 coisas, irmãos. Primeiro, a raiz do trigo e a raiz do joio. A raiz do trigo, irmãos, é uma raiz que ela não entra muito na terra.
ela é uma raiz curta, ela não é profunda, ela é uma raiz que já fica ali preparada para ser arrancada. É como se o trigo tivesse a seguinte consciência: eu estou nessa terra por um tempo determinado, eu nasci para ser colhido, eu nasci para virar alimento, eu nasci para ser bênção, eu nasci para estar em outro lugar. Então a minha raiz, eu não vou me apegar a essa terra, a minha raiz é curtinha aqui, eu estou aqui fixado o tempo que for necessário. Mas é a raiz do joio. A raiz do joio é diferente. A raiz do joio, ela se alastra pela terra, se amarra na raiz do trigo, se amarra na raiz das outras plantas. Por quê? Porque o joio, ele não quer ser o que, irmãos? Ele não quer sair da terra. Para ele, a vida, a existência, a felicidade está aonde, irmãos? Aqui. Por quê? Porque ele sabe que ele não vai virar pão, ele sabe que ele não vai virar farinha, ele sabe que ele não vai virar nada que vai ser útil. Então o que acontece? Ele quer viver o máximo possível que ele puder viver, grudado e fixado nessa terra, porque para ele o que importa é estar aqui, a felicidade dele está aqui, a realização dele está aqui, ele não tem sonhos além daqui, ele não consegue pensar na existência de algo melhor além daqui, ele está fixado na terra, e as suas raízes se expandem de tal maneira que ele fica ali grudado na terra. É muito mais fácil arrancar o trigo do que você arrancar o joio. O joio, ele é teimoso, o joio, ele é tinhoso, ele não quer sair, ele não quer abrir mão do mundo, não quer abrir mão do amo mundo, eu quero ficar com o mundo, eu sou do mundo. Esse é o pensamento do joio, diferente do pensamento do trigo. O trigo, raizinha curta, leve, eu estou aqui só o tempo que for necessário, porque eu sei que eu serei arrancado para ser bênção. Segundo, irmãos, a segunda situação que diferencia o trigo do joio é o amadurecimento. Os dois são muito semelhantes no início do nascimento, mas quando chega o amadurecimento, o momento de dar frutos, aí fica bem diferente, eles se tornam bem distintos, o joio do trigo. O trigo, irmãos, quando ele amadurece, as espigas, elas envergam. O trigo, ele deixa de aquela cor esverdeada e adquire uma cor amarelada, e ele se enverga. Quanto mais frutos a espiga produz, mais envergado ele fica. E um ramo, uma haste de trigo pode produzir 30, no mínimo 30 sementes, mas além, quando ele está bem fortalecido, ele pode produzir 30, 60 e até 100 por um. Aí a gente entra na parábola do bom semeador: 30, 60 e 100 por um. Cada haste pode produzir de 30 a 100 grãos ali, naquelas espinhas que ele produz. Quanto mais fruto o trigo dá, mais inclinado ele fica, mais dobrado ele fica. E o joio, pastor? O joio não. O joio, ele também dá umas espiguinhas, mas dentro daquelas espiguinhas ele fica vazio, ele não produz nada, ele não tem frutos. E quando ele produz uma semente dura, que não dá para fazer nada com ela, e ele não enverga, ele sempre fica ereto e sempre com a cor verde. Então isso muda o aspecto dos dois. Então aqui eu quero pegar a lição do envergar. O trigo envergado, pelos frutos que ele produz, quando ele amadurece, me ensina que quanto mais trigo eu sou, e quanto mais fruto eu dou, mais quebrantado eu sou, mais humilde eu sou. O trigo envergado, a envergadura do trigo em função dos seus frutos, representa o seu quebrantamento, representa a sua humildade. O trigo, ele não se exalta, ele se dobra.
ele se rende àquele que o plantou. Enquanto que o joio não. O joio ele continua sempre de pé, porque ele não se enverga, ele não se dobra. E muitas vezes é assim o joio dentro da igreja. O joio dentro da igreja ele não se dobra diante da palavra, ele não se dobra para orar, ele não se dobra para obedecer, ele não se dobra para reconhecer que está errado. O joio ele não se dobra. Por isso o destino dele lá no final, se ele não acontecer um milagre na vida dele e ele não for transformado em trigo, o destino dele será ser queimado, e não haverá chance de arrependimento quando esse momento chegar. Mas a última situação que distingue quem é trigo de quem é joio é a permanência diante do vento, irmãos. Estudando um pouco como que é feita a colheita do trigo e do joio, eu aprendi o seguinte, que quando o agricultor vai lá e arranca o trigo e o joio, na época de arrancar, ele coloca os dois numa peneira, e ali ele esfrega a palha na mão, e ele joga na peneira, e aí ele joga para cima, num lugar onde tem vento. Quando o vento bate, o que é joio vai embora, e o que é trigo permanece, porque tem fruto. O trigo permanece porque tem fruto, e o fruto faz ele permanecer diante do vento. O vento pode bater no trigo, mas o trigo permanece diante do vento. Pode vir o vento que vier, forte como for, o fruto que ele tem faz com que ele permaneça. E eu quero dizer para você nessa noite que é trigo, nós estamos passando tempos de vento, e é necessário que o vento venha, porque Deus quer fazer separação entre joio e trigo. E eu quero dizer uma coisa para você que é trigo: às vezes vai vir o vento da dificuldade financeira, vai vir o vento da enfermidade, vai vir o vento do problema familiar, vai vir o vento da inveja, da maledicência, da perseguição, vai bater contra a sua vida, mas você vai permanecer, porque o fruto que está dentro de você te mantém firme na presença de Deus. Porque, irmãos, o fruto é que distingue quem nós somos em relação àqueles que estão vivendo para o pecado. É o fruto. O trigo, ele carrega dentro de si um fruto. Então o que nós temos dentro de nós é o que vai nos manter em pé diante das situações que vão bater na nossa vida por fora, externamente. É o que nós carregamos dentro. Qual é o fruto que você carrega dentro da sua vida? O fruto do amor, o fruto da santidade, o fruto da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. Se você tem esse fruto dentro de você, saiba de uma coisa: o vento vai vir, vai bater, mas não vai conseguir tirar você da presença de Deus, porque o fruto te mantém ligado com o Senhor do fruto. Porque o fruto nada mais é do que o caráter de Deus em nós. E se você tem esse fruto em você, Deus estará com você e você estará com Deus diante de toda e qualquer situação turbulenta. O Senhor não vai te abandonar. Você é trigo, você tem fruto. O joio ele pode orar, o joio ele pode cantar, o joio ele pode pregar, o joio pode fazer muitas coisas que impressionam, mas ele não tem fruto. Eu quero dizer para você, querido, o fruto é um sinal do amadurecimento de Deus na sua vida. Nós vivemos no meio evangélico, e no meio evangélico se exalta muitos dons. Eu vou naquela igreja porque o tal pastor ou missionária tem o dom da revelação. Aí todo mundo vai correndo atrás do dom da revelação. Aí todo mundo quer ser revelado. Por quê? Porque todo mundo em Deus é um dom. Só que a Bíblia diz que os dons vão passar, sim ou não, irmãos? Os dons passarão. Dom é capacidade.
E capacidade um dia se encerra, mas aquilo que é construído dentro de você, aquilo que é construído dentro do seu coração, aquilo que é construído no seu caráter, isso ninguém tira. Construiu aqui, e daqui você leva para o céu. O que te mantém em pé diante dos ventos que vão passar são os frutos que estão sendo gerados pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Existe uma palavra de Deus dentro de você, e essa palavra ela é viva, ela é eficaz, e o Espírito Santo está trabalhando através dela para gerar frutos na sua vida que vão fazer de você trigo na terra. Alguém que Deus vai dizer: não, esse é meu, recolhe e leva para o meu celeiro, porque é serva, tem fruto. Amém, irmãos? Todos aprenderam a segunda lição? Terceira lição, irmãos: a presença do joio do seu lado não vai impedir o seu crescimento. Amém? Fala para o seu irmão assim: pode ter joio no teu lado, mas você vai crescer. Pode ter joio na tua vida, irmão. Pode ter joio presente na sua casa. Vai que lá na tua casa tem um joio, irmão. Um joião, né? Um joio grande. Vai que lá tem um joio. Vai que dentro da igreja onde você congrega tem joio, né? Joio que senta do teu lado para ficar te incomodando. Porque, irmãos, como nós falamos agora há pouco, o joio, ele ama o mundo, a raiz dele se expande dentro da terra, e ele enrola na raiz do trigo. Olha só, o joio ele é homicida e suicida. Ele quer morrer, mas ele não quer morrer sozinho, ele quer levar alguém com ele. Então ele enrola a raiz dele na raiz do trigo. Por quê? Porque ele quer que o trigo morra também. Ele quer que o trigo também fique para trás. Olha, vamos ficar junto nessa, né? E muitas vezes, irmãos, o joio é aquele que fica ali do teu lado, tentando te influenciar para o mal, te influenciar para o erro. Mas se você é trigo, pode vir as palavras que vier, pode vir as sugestões que vier, pode vir as propostas que vier, nada vai te influenciar, porque você é trigo, você vai crescer, você vai dar fruto. Porque a presença do joio na tua vida não vai impedir você de crescer, porque toda a condição que você precisava para ser trigo, Deus já te deu. Deus já te deu. Deus deu a você o seu Espírito, Deus deu a você a sua palavra, Deus deu a você a condição para você ser trigo. Então você vai produzir o que precisa ser produzido. Você vai crescer independente do joio estar presente ao seu lado. Amém? Último lugar, irmãos, quarta lição. E assim eu vou encerrar essa palavra. A última lição que esse texto nos ensina é que o trigo e o joio terão que conviver juntos até o fim dos tempos. Mas pastor, não tem jeito de arrancar esse joio da minha vida? Irmãos, Jesus não deixou os anjos fazerem isso. Os irmãos terem uma ideia, os anjos que representam os ceifeiros, eles olharam para o campo e disseram: Senhor, já que tem joio lá, e isso é do diabo, é do inimigo, deixa eu arrancar. O que o Senhor falou, irmãos? Não arranque, porque você, ao tentar arrancar o joio, você pode arrancar também o que, irmãos? O trigo. Muitas vezes Deus tolera o joio, muitas vezes Deus suporta o joio, muitas vezes, irmãos, Deus tem longanimidade para com o joio, tolera o joio, tem paciência com o joio. Sabe por quê? Por amor à sua vida, que é trigo. Por amor ao trigo, Deus suporta o joio, porque Ele não quer que o trigo seja arrancado. Porque se a raiz do joio
se enrosca na raiz do trigo quando você arrancar o joio. Se você não arrancar o trigo junto, você vai machucar a raiz do trigo. Sim ou não, irmãos? Vai ferir. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Às vezes dentro da igreja existem trigos que fazem profunda amizade com o joio, porque a gente não sabe quem é joio e quem é trigo. A gente sabe, irmãos? Eu não tenho uma luneta aqui, assim, que eu olho assim e falo, trigo, joio. Eu não tenho, irmãos, não tenho um instrumento para medir quem é joio e quem é trigo. E às vezes o trigo e o joio fazem uma profunda amizade. E se de repente aquele joio que ficou muito amigo daquele trigo for arrancado, o trigo vai junto, mesmo sendo trigo. Então nós precisamos entender que, segundo a vontade de Deus, joio ou trigo, nós temos que aprender a conviver. Amém, irmãos? Temos que aprender a conviver. Você tem um jeitão de joio, mas eu vou ficar do seu lado. Eu vou estar do seu lado. Jesus está trabalhando, pode fazer uma obra. E outra coisa, irmãos, nós podemos julgar errado, sabia? Porque nós podemos julgar alguém que é trigo como joio, e podemos julgar alguém que é joio como trigo. Então nós não sabemos quem é quem. Por isso nós temos que conviver, ajudar um ao outro. Vai ter momento que o trigo vai ter que ajudar o joio, porque ele não sabe que aquela pessoa é joio. Tem que ajudar, tem que dar a mão, tem que auxiliar, tem que ser apoio de Deus naquela vida. E lá na frente, pastor, Deus faz um milagre. Lá na frente Deus faz a obra. Lá na frente Deus define quem é quem. Lá na frente Deus faz a separação, ou simplesmente Deus faz o milagre de transformar joio em trigo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Amém, igreja? Quem recebeu essa palavra aí? Fique em pé. Nesse momento vai mais cedo para cá.